Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro seminário da disciplina de Cinética e Catálise de Processo. Nosso grupo é composto por mim, Arthur, pelo André, pelo Marcos, pelo Gabriel e pelo Vitor. E o tema tratado neste seminário será a espectroscopia de absorção atômica. Os tópicos tratados serão a visão geral do método, o funcionamento básico do equipamento, a preparação prévia da amostra, principais fatores que influenciam a análise e exemplos de catalisadores que podem ser caracterizados pelo método e suas aplicações. As técnicas espectrométricas partem da propriedade de interação entre energia e matéria para qualificar ou quantificar uma determinada amostra. No caso da espectrometria de absorção atômica, a interação em questão é de absorção de radiação eletromagnética, visível ou ultravioleta, por átomos gasosos, de forma que esta provoque a excitação destes átomos no estado fundamental, os quais são levados a um estado instável de energia. Como a matéria tende a retornar para um estado mais estável, a mesma quantidade de energia absorvida é emitida. A relação entre o que incidiu e o que foi emitido permite que o objetivo da técnica seja alcançado, como mostra a equação de absorvância ao lado. O processo em questão pode ser resumido pelas duas outras equações, em que M representa o átomo no estado fundamental, M asterisco o mesmo átomo, mas no estado excitado, H é a constante de Planck, V é a frequência da radiação incidente, e o produto entre estas seria a quantidade de energia necessária para promover a excitação, dada também pela diferença de energia entre os estados. A radiação que incide sobre o átomo deve ser exatamente a energia necessária para promover sua excitação a um estado mais energético, e é exatamente isso que possibilita a diferenciação dos átomos, já que cada um possui uma configuração eletrônica distinta, possuindo energias de ionização específicas. Existe ainda uma técnica análoga a esta que está sendo tratada, mas que é utilizada para moléculas. Devido aos movimentos rotacionais e vibracionais que estas possuem em razão das ligações, além dos níveis de energia eletrônicos, existem muitas possibilidades de absorção de energia, e por isso, maior a complexidade da análise. Logo, a técnica de espectrometria de absorção atômica é utilizada para a qualificação e quantificação de metais, semimetais e alguns não metais em amostras biológicas, alimentícias, ambientais, geológicas e também tecnológicas, baseando-se na forma como uma determinada radiação é absorvida por um átomo em seu estado gasoso. Então, o equipamento que está sendo trabalhado nessa apresentação, ele é constituído de alguns elementos básicos. A gente tem, primeiramente, uma fonte de radiação, depois um sistema de atomização, onde a nossa amostra vai ser inserida. Na sequência, um monocromador e um detector. E, por fim, um software, que vai permitir que o sinal advindo desse detector seja interpretado e analisado. Então, primeiramente, com relação à fonte de radiação, a mais comum, mais utilizada é a lâmpada de cátodo oco. Essa lâmpada, ela é constituída por um invólucro, pode ser de pirex, pode ser de vidro. No interior, existe um gás inerte confinado. Esse gás, no caso das lâmpadas que a gente tem no laboratório multiusuário, ele é argônio, mas poderia ser neônio, por exemplo. Ele está confinado a baixas pressões, e esse parâmetro é importante porque ele garante um bom funcionamento do equipamento como um todo. Porque, além de garantir um tempo de vida útil maior para esse elemento, também garante que a intensidade da emissão que vai partir daqui seja maior. Também a gente tem um anodo de tungstênio e um catodo que ele necessariamente é composto, é formado pelo metal que a gente quer determinar. Então, se a gente quer determinar na nossa amostra a presença ou não de ferro, esse catodo precisa ser de ferro. E o funcionamento dessa lâmpada, ela se dá com base num processo chamado processo sputtering. Então, quando a gente liga o equipamento, uma diferença de potencial vai ser desenvolvida entre o catodo e o anodo. Diferença essa que vai promover uma descarga elétrica que vai ser capaz de ionizar o gás que está confinado aqui dentro. Então, de acordo com essa imagem, a imagem está mostrando aqui o argônio. Esse argônio ele vai adquirir uma carga positiva depois que ele for ionizado, e por conta de uma diferença de cargas eletrostáticas, ele vai ser acelerado contra a superfície do catodo, de forma que o metal que constitui esse catodo vai ser arrancado da sua superfície, certo? Só que colisões secundárias entre, por exemplo, o gás ionizado e esse átomo que foi arrancado, podem, por exemplo, promover a excitação desse átomo. Então, esse átomo, depois dessa colisão, vai ser levado a um estado de energia maior. E quando ele retornar para o estado fundamental, ele vai emitir um comprimento de onda característico. E aí a gente começa a entender o porquê que esse metal, esse catodo tem que ser do metal que a gente quer determinar. Porque quando esse átomo excitado retornar para o estado fundamental, essa energia que ele vai emitir é a energia que vai ser utilizada mais à frente pelo átomo da nossa amostra, se a nossa amostra conter esse átomo, para ser também levado a um estado de maior energia. Então, na sequência, de acordo com aquele fluxograma que eu mostrei no começo, a gente tem um sistema de atomização. Então, antes da amostra ser lida, ela sofre um processo de atomização, que nada mais é do que romper as ligações das moléculas que constituem a minha amostra, de forma realmente a disponibilizar a espécie que a gente quer analisar. Então, para que essa quebra aconteça, esse sistema precisa disponibilizar uma certa quantidade de energia. Essa energia ela pode ser por um sistema de atomização por chama, por forno eletrotérmico, vapor a frio, geração de hidreto, e algumas outras formas. Mas a mais comum, e também a que a gente tem no nosso laboratório, é um sistema de atomização por chama. Então, esse sistema ele vai vaporizar o solvente da minha amostra líquida, vai vaporizar também partículas sólidas, que a gente não tem interesse, e também decompor aquelas espécies moleculares, ou seja, quebrar as ligações, de forma a disponibilizar átomos neutros. Então, o sistema de atomização com chama ele é constituído por dois elementos, o nebulizador e o queimador.
O queimador, pelo próprio nome diz, é aquele responsável, então, por fornecer a energia que eu havia comentado. Ele geralmente é feito de titânio para aguentar as altas temperaturas que esse sistema alcança. E essa energia, ela advém da combustão do gás acetileno em um ambiente com característica oxidante devido à presença do óxido nitroso, por exemplo, porque ele poderia ser também o ar. No laboratório multiusuário, a gente tem tanto a possibilidade de trabalhar com ar quanto com óxido nitroso. Então, esse sistema, ele alcança, se trabalhado com óxido nitroso, temperaturas próximas a 2.900 graus Celsius. Então, por que a gente precisa do nebulizador? O que ele faz? Esse nebulizador, ele vai pegar a amostra líquida, succionar ela e transformar ela num aerosol, de forma que sejam formadas partículas dessa minha amostra, que, por consequência, têm uma área superficial maior e que, portanto, vão aumentar a eficiência do meu processo. Só que, mesmo assim, esse processo, ele tem cerca de 5 a 10% da amostra que foi succionada é realmente introduzida no queimador. O resto dessa amostra, ela é direcionada para um dreno capilar. A gente tem uma lâmpada que emite um comprimento de onda específico, que vai ser mais à frente absorvido pelo átomo que a gente quer determinar, se ele estiver na nossa amostra. Esse átomo, com essa energia, vai ser excitado a um nível de energia maior, e depois vai retornar a um estado fundamental, emitindo uma radiação com o mesmo comprimento de onda que ele absorveu. Então, esse balanço entre o que advém da lâmpada, o que chegou na amostra, portanto, e o que foi emitido pela amostra, que permite que essa técnica seja realizada. Só que, como que esse equipamento diferencia o que é da fonte, o que é da amostra, porque é esse mesmo comprimento de onda. E ainda, como que ele diferencia a radiação, essas duas radiações, de radiações que não têm nada a ver? Por exemplo, radiações que derivam de produtos formados na combustão do gás acetileno. Então, para isso, existe um sistema óptico. Esse sistema óptico, ele funciona a partir de um processo de modulação de sinal. Ele vai ser capaz de distinguir, primeiramente, o sinal da fonte de radiação e aquele advindo da amostra. Esse sistema, ele não distingue radiações que derivam por exemplo, como eu comentei, de produtos formados da combustão do acetileno. Essas radiações são chamadas radiações de fundo, e eu vou comentar daqui a pouco. Então, essa modulação de sinal, ela funciona da seguinte maneira. Nessa primeira imagem, dá pra gente ver aqui que tem um disco, e esse disco ele fica rodando com o passar do tempo, e ele possui uma parte fechada e uma parte aberta. Quando a radiação passa pela parte aberta, então ela vai para o atomizador, ela vai ser absorvida pela minha amostra, essa minha amostra vai emitir um comprimento de onda, e aí ela vai para a próxima etapa do equipamento, que seria o monocromador. Quando essa minha radiação bate na parte fechada do disco, essa radiação ela é refletida, então ela não passa pelo atomizador. Então ela vem aqui por cima, e aí sim vai para o monocromador. Mas, como eu comentei, esse sistema não corrige as interferências da chama, ela não corrige aquelas radiações de fundo, né? Então, para isso, é utilizado uma outra lâmpada, uma fonte de radiação contínua. Essa radiação ela é constituída por uma vasta faixa de comprimento de onda. Então, tudo aquilo que tiver ali vai absorver essa radiação, justamente por essa vasta gama de comprimento de onda, certo? No final das contas, essa radiação vai ser subtraída, certo? Então, é uma maneira que o próprio equipamento encontra para corrigir essa radiação de fundo, que é uma radiação que não tem significado físico, que só atrapalharia a nossa análise. Então, por fim, a gente tem o monocromador e o detector. O monocromador, ele é um dispositivo que constituído de algumas lentes, de alguns espelhos, e também de uma grade de difração. Essa grade é uma superfície polida, contendo rachaduras paralelas, distanciadas por distâncias nanométricas, né? Que vai ser capaz de promover a difração da radiação e selecionar o comprimento de onda que a gente deseja. E aí, por fim, o detector, ele geralmente é utilizado uma válvula fotomultiplicadora, que funciona basicamente pelo efeito fotoelétrico. Então, ela é constituída por um catodo recoberto por uma camada fotossensível, geralmente um metal alcalino, por conta da sua alta eletropositividade, um anodo que circunda esse catodo e um tubo de vidro sob vácuo que envolve todo esse sistema. Então, essa superfície fotossensível, quando a radiação incidir sobre ela, vai emitir um elétron. Então, esse sinal luminoso vai ser convertido em um sinal elétrico, que posteriormente vai ser levado para um software, onde vai ser possível quantificar, qualificar e interpretar tudo aquilo que é percebido, tudo aquilo que está presente na amostra. Bom, falando agora sobre a preparação prévia do nosso catalisador. Na espectroscopia analítica com chama, a amostra contendo o nosso catalisador vai ser uma solução ou ela pode ser representada por uma solução. Na solução nós temos o nosso solvente, o nosso analito, que vai ser o nosso objeto de estudo, e o restante vai ser denominado como concomitante. Os concomitantes, então, são definidos como quaisquer espécies diferentes do solvente e do analito que estão em concentrações desconhecidas ou variáveis. Além disso, podemos destacar também o uso de aditivos. Aditivos são espécies que são adicionadas durante o pré-tratamento das nossas amostras e que estão em concentrações conhecidas e bem definidas. Aqui, como aditivo bem comum, nós temos o uso de ácidos, que são usados para homogeneizar e estabilizar as nossas soluções. Os ácidos eles estabilizam os íons metálicos que são eventualmente extraídos em solução. Já falando sobre a nomenclatura, nós temos que a nossa solução de referência, ou a solução, que também é denominada solução padrão, ela é uma solução com o mesmo solvente da amostra, contendo o analito, e possivelmente alguns concomitantes em concentrações conhecidas. Já a solução do branco, ou simplesmente branco, é uma solução que ela não vai conter o nosso analito, mas, na medida do possível, ela vai ter a mesma composição da solução da amostra. Um branco do solvente
é o próprio solvente. Já no caso do resultado analítico, ele é nada mais, nada menos que o valor final da concentração. Esse resultado ele pode ser obtido a partir de leituras do medidor, seja ele analógico ou digital, e que vai fornecer alguma quantidade física, como, por exemplo, a intensidade da emissão, a absorbância, ou então a fluorescência de um certo comprimento de onda. Essa quantidade física que carrega a informação sobre a concentração do analito, ele vai ser denominado, então, o sinal, ou analítico. Falando agora sobre os principais fatores que influenciam a análise. Um deles é a concentração da solução. A concentração da solução ela varia com o elemento analisado e existem limites pré-determinados entre 10 microgramas por litro e 100 miligramas por litro. Se a solução for muito concentrada, isso acaba prejudicando a nebulização e se for muito diluída, impossibilita a detecção pelo equipamento, interferindo diretamente na eficiência do sistema de atomização. Lá no laboratório, vocês vão encontrar o procedimento operacional padrão do equipamento. E lá nós temos limites ótimos tabelados para cada um dos elementos que é possível identificar através do equipamento. Aqui, por exemplo, do cálcio, a solução deve conter no mínimo 0,009 mg por litro e no máximo 1 mg por litro. Outros dois fatores que influenciam a análise é a temperatura da chama e a proporção combustível e comburente que está diretamente ligada a essa temperatura. Conforme o André mencionou anteriormente, o combustível utilizado é o gás acetileno e os comburentes o óxido nitroso ou o ar sintético contendo 20% de oxigênio. Misturas entre acetileno e ar atingem em média 2.250 graus Celsius e as misturas entre acetileno e óxido nitroso em média 2.850 graus Celsius. É importante relembrar que no sistema de atomização as etapas que ocorrem são a solução, que ela é nebulizada formando um spray líquido gás, depois esse spray é dissolvatado formando aerosol, o aerosol é volatilizado em moléculas e essas moléculas são dissociadas em átomos. Nós queremos que ocorra até essa etapa aqui. Mas caso nós não trabalhemos com uma temperatura adequada, essas moléculas podem acabar se tornando moléculas excitadas, ou então os átomos podem sofrer ionização, impedindo assim a identificação do espectro. E também, caso a temperatura seja muito elevada, os átomos podem acabar sendo excitados pela própria chama, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que tenha a formação desses átomos e, então, eles sejam excitados pela radiação emitida pela lâmpada, para que assim nós consigamos fazer a identificação do espectro. Bom, então, o exemplo que a gente escolheu para trazer aqui para vocês foi o de catalisador de níquel suportado em óxido de alumínio. Esse catalisador, ele geralmente é utilizado ali na reforma do vapor de metano, mas o Rodrigues, o autor do artigo que eu me baseei para trazer aqui esse exemplo, ele estuda catalisadores, outros tipos de catalisadores também, suportados tanto em óxido de alumínio quanto em algumas outros suportes metálicos, para aplicação na indústria petroquímica também. Esse artigo de Rodrigues ele é legal porque ele traz a aplicação do método, espectrometria, para a identificação de contaminação por chumbo, mercúrio, cádmio e cobre nas suas amostras de catalisadores. Ele mostra que o método é importante porque a presença desses contaminantes vai acabar resultando na perca das propriedades do seu catalisador, vai acabar gerando também a inativação do seu catalisador, o que não é de interesse, pois você vai estar tendo percas e prejuízos, né, na indústria ao estar perdendo o catalisador. Essas são algumas de nossas referências. Muito obrigado a todos pela atenção de vocês. E aqui tem o nosso contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário pertinente ao nosso assunto. Muito obrigado.